parece que é um mundo lá fora que está deteriorado, né? Na verdade, não, é o corpo humano. Ele está falando, todo esse texto, ele está se referindo ao próprio corpo. Não que o corpo dele estivesse dessa maneira, mas ele está dizendo como que é o processo da velhice e está alertando ao jovem. Olha, aproveita o tempo da sua juventude, cuida do seu corpo e faça por onde você ter uma velhice mais abençoada, para você ter uma velhice mais tranquila, porque vai chegar um tempo, e é natural, em que essas coisas vão começar a falhar por si mesmas. Então, independente da sua vontade. Mas se você cuidar do seu corpo, que é uma máquina, essa máquina vai te produzir com mais qualidade durante mais tempo. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai que pregar. te joga na parede. Estão querendo ser exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, da honra, Pai, toda a glória, louvor a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, pela graça da vida, Senhor, de estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje, Senhor, porque o Senhor continue, Pai, nos revelando nossos corações, Pai, e tenhamos um entendimento correto, Pai, sobre aquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor cuide de cada irmão aqui, Pai, reunido, Senhor, que você cuide, Pai, dos irmãos que ainda não chegaram, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos abençoando, Pai, trazendo, Pai, cada vez mais, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Te honro, te glorifico, Pai. Louvo, Pai. Te adoro, Senhor. Tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor, pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai. Que tenhamos, Pai, um dia maravilhoso, Senhor. E esse devocional de hoje, Pai, tenha revelações profundas para os nossos corações, Senhor. Que possamos ser obedientes, Pai, caminhar com humildade, Pai. Cada vez mais, Pai, em sua direção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém. 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 Então, hoje, último capítulo aí de Eclesiastes. Vamos finalizar aí o sermão, né, a meditação, o pensamento aí de Salomão. Vamos ver como tudo é vaidade, vaidade, né, tudo é fútil, e o pobre agradeça pelo que você tem aí, porque você tem amor verdadeiro, e às vezes quem tem dinheiro não tem amor verdadeiro. Não adianta ficar bravo com quem está cobrando imposto de você, porque às vezes o cara que está cobrando imposto de você, alguém também está cobrando dele, e todo mundo cobra de todo mundo. Então ele vem, né, trazendo uma série de reflexões, de ensinamentos, né? Aproveita aí o tempo presente, porque você não sabe se a pessoa que vem depois de você, se ela é sábia, se ela é tola. Às vezes você está plantando e está guardando, e está guardando à toa, né? Porque quem vem depois não vai, não vai dar o valor que você dá, né? Então, o texto de Eclesiastes é um livro do ponto de vista de alguém mais velho, né? Olhando para trás e pensando que de repente poderia ter dado mais valor para algumas coisas e menos para outras, né? O que é importante de verdade, né? Então, eu acho que é uma reflexão bastante interessante. E agora a gente vai para a conclusão, né? Para o ápice do negócio, para ver como que ele termina, né? Então, aqui ele fala da velhice, né? Você vê que no versículo, no capítulo 11, ele fala o subtópico, né? Que foi acrescido, ele é a conduta prudente do sábio, e depois ele fala da mocidade, né? Falou, jovem, no final do capítulo 11 ali, no verso 9 para frente, mas você quer saber? Você faz o que você quiser, anda do jeito que você achar que deve, tá tudo bem, tá tudo certo, você não quer me ouvir, vai, vai dentro dessa sua força aí, dessa sua imprudência, mas é o seguinte, depois que aconteceu o BO lá na frente, depois que aconteceu o problema lá na frente, você assume, né? Porque você vai dar conta daquilo que você fez. E no caso aqui, ele cita Deus, né? Ele fala, então Deus, ele tá lá, num alto e sublime trono. Ele é de eternidade a eternidade. Você tem a instrução do mais velho, você tem a instrução da palavra, você tem a instrução da sua própria consciência, porque, né, nós somos pessoas, seres conscientes, e você sabe quando você está pegando algo que não é seu, você sabe quando você está levando alguma vantagem sobre alguma coisa, quando você está sendo espertão, não precisa ninguém te falar, né?
Não precisa a polícia te pegar, não precisa nada disso. Você tem uma consciência, né? E aí essa consciência, você também é julgado por ela. Então, quando acontecer de você, ninguém te pegou, deu tudo certo e tal, mas você vai morrer. E aí, quando você morrer, você tem lá uma filipeta lá que tá, ó, tá devendo isso, tá devendo aquilo, tá fazendo aquilo, tá faltando isso aqui, outro. Você fez daquele jeito lá, você achou que não tava ninguém vendo, mas tava, né? Então, ele fala para a mocidade, né? E aqui ele escreve sobre a velhice, né? E aí ele começa assim: lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem, os homens que no passado eram fortes, as suas pernas e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Façam isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, nesses versículos aqui, né, do versículo 1 ao versículo 8, o que Salomão ele está fazendo, né? Ele está pegando o corpo humano e numa linguagem poética, porque esse é um livro poético, né? E ele está falando do corpo humano definhando. E aí ele falou: aproveita os dias aí da tua mocidade antes que venham os dias que você diga que não tenha contentamento, porque o teu corpo ele já não vai estar mais cumprindo com as funções que ele deveria cumprir, e você vai reclamar, porque você não vai conseguir, você não vai ter a saúde, né, que você gostaria de ter, e você talvez não tenha prazer neles, né? Porque ele fala assim, ó, vai chegar os dias em que você vai dizer que não tenho neles contentamento. Por quê? Porque você está dependente de terceiros, porque o seu corpo não está funcionando mais, porque você passou a sua juventude e, e, e você talvez não cuidou do que deveria ter cuidado, aproveitou do que deveria ter aproveitado, então agora é lamento, né? Então, no versículo 1, é um chamado, né? Para você dedicar a sua vida enquanto você está forte, enquanto você não está idoso, enquanto você não está velho. E aí ele faz uma alegoria, né? Ele fala lá que a vida é curta, que o corpo vai voltar ao pó, que as pernas elas vão se enfraquecer, que os dentes vão cair, que a visão ela vai diminuir e que os cabelos vão ficando brancos, né? Os fios de prata, quando ele fala aí dos fios de prata, né? Ele na verdade, o, o cabelo, né? O cabelo na cabeça das pessoas. Então, você vê que é interessante esse raciocínio, essa alegoria, né? Como ele, como ele faz, né? Essa comparação de uma forma tão inteligente, né? E que se você ler no primeiro momento, se você não tiver uma explicação e tal, você fica sem entender, né? Você fala assim, o que está acontecendo aqui, né? O que está pegando, né? E na verdade é isso. Ele é o corpo humano que vai definhando, ele é o corpo humano que vai perdendo ali a sua funcionalidade, né? E você fala que não tem contentamento exatamente por isso, porque você já não tem mais aquela condição de ir para onde você quer ir, de fazer o que você quer fazer,
né? Porque o corpo, ele não, ele não responde mais. Vamos detalhar aí? O negócio aqui é bem cheio de... Bem curioso, né? Você fala que o que trouxe dúvida aqui para mim foi esse dos guardas da casa, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes. Aqui na explicação na rodapé fala que provavelmente são membros da família que começam, né, a perder alguns membros também. Não sei se algumas pessoas que saem de casa, outros acabam partindo, né? Mas a forma como ele vem descrevendo a idade aqui, né? Cessarem os teus moedores da boca, né? Olha só, né? Exato, os dentes, né? Dentes, né? Por já serem poucos, né? Ou seja, vão perdendo dentes ao longo da vida, né? E se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Ou seja, né? Vai perdendo a força, né? Vai envelhecendo e Vai perdendo a vai vitalidade, né? perdendo, né? Então, ali, só para deixar isso claro, né? Ele pega a partir do verso 3, né, na linguagem poética, e ele fala, é, ele faz uma metáfora dos braços, né, e das pernas, que é ali, é um sentido de defesa, né? Então, você tem o seu corpo e você vai se defender utilizando seus braços, as suas pernas ali, né? É onde você tem o seu ganho. E esses dias até em função desses estudos todos que a gente estava comentando antes, o pessoal estava falando assim, tijolo, tijolo. Pô, o tijolo foi inventado há, né, séculos, né? O pessoal pegava o barro, pegava a argila, misturava com um pouco de água, colocava numa forminha e fazia o tijolo. E o tijolo tem aquele tamanho desde que o mundo é mundo, né? Eu falo, mas por que que o tijolo tem aquele tamanho, né? Ele fala, porque é o tamanho da mão, né? Então você consegue pegar e manusear. Então você não vai fazer um negócio que é muito difícil de você trabalhar, né? Aí o cara fala assim, pô, em qualquer lugar que você vai tem uma forminha lá que o tijolo tem mais ou menos o mesmo formato, né? Ele falou, é uma questão de praticidade, não é só porque um veio de um lado e trouxe o ensinamento que passou para o outro, que passou para o outro. Ele falou, não, de repente não teve esse contato, mas tem a praticidade, você faz uma coisa que você consegue carregar, né? Então, é, 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 os braços, né, ele é nesse sentido, que você vai fazer uma caça, você vai se defender de algum risco, você vai se defender de algum perigo, você vai proteger o seu rosto ali, né, você vai pôr as mãos. Então, os guardas da casa é uma metáfora para os braços e para suas mãos, né, que já de repente não são tão firmes, né, já não são tão ágeis, né? E antes que os homens fortes, que representam as pernas, né, eles perdem a sua força e perdem a sua estabilidade. Então você também não consegue fugir, né? Se você precisar correr, você não vai conseguir correr, né? E aí ele continua nessa descrição, né? E ele fala olhando das portas e das janelas que vão ficando escuros, ele fala dos dentes ali, né? Que vão perdendo na boca, ele fala da visão, que a sua visão vai ficando enfraquecida, e aí ela é representada pela escuridão, né, das janelas, porque você não consegue mais enxergar o que está lá do lado de fora. A sua visão ela vai ficando escura e ela vai ficando opaca, né? Então, ele fala dos braços, né? Ali naquele, e ele vai falando ali dos olhos, né? E quando ele segue no comentário, ali pelo versículo 4, né? Ele vai descrevendo essa velhice, o corpo que vai se desfazendo em vida ali, a vitalidade, né? E aí ele fala que o som da moagem diminui. Quando se levantam a voz das aves e todas as canções se tornam grunhidos. Aqui ele está fazendo a referência à audição, né? Então, o som das aves diminui, a moagem ali diminui, não é que o som em si ele diminuiu, a sua capacidade auditiva, ela diminui, né? Então, você vê que coisa interessante, que coisa bonita, né? Aí você fala assim, depois que alguém me explicou, depois que alguém explica, vai ficando legal, né? Vai ficando bonito. Mas, até ali, né? Você fala, o que que esse homem quer dizer com esses negócios, né, cara? Que texto emaranhado, que texto obscuro, né? Tem
um vídeo do Caetano Veloso, quando ele era mais novo ali, devia estar na casa dos 28 ou 30 anos, talvez, ele tinha um cabelo bem compridão, usava uma tiara na cabeça e tinha um jeito de falar meio ripongo ali. E aí teve um repórter, né, que estava criticando o movimento, né, dele lá, dos Novos Baianos, e tava falando um monte. Essa aí não é nem música, olha as referências que o cara faz, não tem nada a ver. E aí ele naquele vídeo falou assim, poxa, meu, como você é burro, você não devia nem ser repórter musical, isso aí faz referência a essa música, faz a referência a essa música. E aí ele vai colocando a história de onde que ele tirou as fontes, ele falou, nem eu fui o primeiro a falar, eu só tô repetindo o que o outro falou lá atrás, e citou, né, fulano, beltrano, ciclano, falou, você é muito burro para ser repórter. E aí perguntaram para ele dos tempos modernos, né? Ele falou, mas e aí, como é que você faria aquilo de novo, Caetano? Ele falou, olha, não da mesma forma, né? Porque o tempo passou, as pessoas mudam, a gente evolui, fica mais educado, mas eu tinha razão. Ele era burro mesmo. Então, assim, a gente tá na obscuridade, né? Aí você fala assim, cara, como eu sou ignorante, né? No respeito de não entender ali, né? E aí a gente, como não entende o que está sendo escrito, a gente não vê beleza. Mas é porque nós não entendemos, né? Quando você começa a adquirir conhecimento, quando você começa a adquirir esse entendimento, quando alguém te traz a luz, aí você vai poder fazer um juízo de valor. Não, realmente eu continuo achando que é uma droga, eu continuo achando que não está bonito, eu continuo achando que é pobre, né? Mas você teve um entendimento. Mas quando você não tem, né, você fala assim, putz, eu não gostei, mas é porque eu não entendi, eu não sabia que era dessa forma, mas agora que alguém me explicou, né? Aí eu passo a ter um entendimento, eu posso ter um juízo de valor mais eficiente, né? Então a Bíblia como um todo acontece muito isso, né? A Bíblia não quer, a pessoa às vezes não quer ler a Bíblia porque ela não tem o entendimento, né? Aqui no Brasil fizeram uma pesquisa de nomes, né? Alguns nomes esdrúxulos, né? Alguns nomes diferentes que tem, e tinha uma pessoa que chamava iniquidade, porque tá na Bíblia é bonito, botou o nome da pessoa de iniquidade, mas pô, rapaz, quem que registra alguém como iniquidade, né? Aí você fala, assim, porque ele não sabe o que significa a palavra. O Ele cara nem do que cartório que registrou, deveria né? ter. Nem o É, cara do exato, exato. cartório. O cara do cartório que tinha que ter um filtro, né? Para poder falar, não, cara, essa palavra não pode, por causa disso, daquilo, aquilo outro. Mas vamos combinar que nos rincões por aí, não é todo mundo que tem, né? Esse conhecimento, esse discernimento, que vai falar, tá na Bíblia? Ué, tá na Bíblia, eu vou botar, é bonito, iniquidade, pronto. Então, a luz, né? O conhecimento, ele te traz essa luz e te traz um juízo de valor mais eficiente, né? Para que você possa entender os meandros ali da palavra. Isso aqui a gente está falando de uma linguagem poética, né? A gente está falando aqui da linguagem que ele usou para falar da velhice, do corpo humano, dentro daquela sabedoria que Deus deu para ele, né? Dentro das artes, mas acontece a mesma coisa com as doutrinas, né? Acontece a mesma coisa com coisas que são importantes para a vida cristã, né? Com você achar que aquilo é impeditivo, que você não pode usufruir dos prazeres que a vida te oferece ou que a criação de Deus te oferece, porque alguém falou que não podia, né? E falou baseado em quê? Né? Baseado no entendimento que ele tinha, que era pouco. Então, a pessoa, às vezes, ela se furta de algumas situações, ela se furta de algumas coisas, que, na verdade, ela nem precisava se furtar, porque não é um pecado em si mesmo. Entende o que eu quero dizer? Então, é bom você buscar o entendimento exatamente por isso, né? Para você não fazer determinadas promessas, para você não fazer determinados votos, para você não tomar determinadas atitudes baseadas em um conhecimento que não é verdadeiro, né? Só baseado numa emoção ou num engodo, né? Num engano, que você faz alguma coisa que de repente você nem precisava ter feito, né? Então, o estudo da palavra, né? Ela te traz a luz, né? E assim, isso nós, enquanto cristãos, enquanto estamos aqui estudando a Bíblia, a gente está falando de Bíblia, mas isso serve para uma série de outras coisas, né? Para outros aspectos da vida, né? Então, tem pessoas que não sabem ler, por exemplo, né? E ela vive sem saber ler. E vamos combinar que a humanidade ela passou mais tempo sem saber ler do que sabendo. Então, dá para viver sem saber ler? Dá. Mas você perde alguns prazeres, né? Você perde algumas coisas que são importantes, né? Quando você adquire esse hábito essa
qualificação aí, essa condição de poder ler, né? De você poder ler um texto da palavra, de você ler um livro, de você ter um conhecimento diferente, né? De uma outra coisa. Então, por isso que o texto, ele sempre exorta, né? Busque o conhecimento, né? Busque o conhecimento da sua área de atuação, busque o conhecimento dentro do texto da palavra, busque o conhecimento aí do seu emprego. Se você é mecânico, busca se aperfeiçoar na mecânica. Se você é cozinheiro, busca se aperfeiçoar na cozinha. Ontem a gente estava na casa do Mário, e aí a gente entrou no assunto geral, né? Falando assim, poxa, a pessoa vai na feira, por exemplo, e ela manda, tem a beterraba lá, e tem a folha da beterraba, né? Ela manda, o cara fala, você quer com a folha ou sem a folha? A pessoa fala, não, sem a folha. A folha tem mais vitamina do que a beterraba em si, né? E aí a pessoa, ela manda cortar e deixa lá. Ou porque dá muito trabalho, ou porque ela não sabe que as propriedades, né, estão na folha, né? Então, quando alguém te explica isso, né, quando alguém te ensina isso, a minha esposa fez um trabalho um tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade, sobre processamento de alimentos, né? Que 30% do que é vendido na feira, no mínimo, é jogado fora do que, né, do que você colhe ali, do que o camarada colhe quando ele vai na feira, porque quando o cara vai fazer a limpeza da rua, você vê o quanto de sujeira que tem ali, mas aquela sujeira era alimento, que não precisaria ter sido jogado fora, né? Que não é desperdício que a gente quer dizer, né? E vai para a sua fruteira e você continua desperdiçando, nós continuamos desperdiçando, ou porque estraga, ou porque a gente não sabe usar na plenitude ali, né? Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, né? Que Salomão aí é o sábio dos sábios, né? E quando ele traz os textos, né, ali envolto em poesia, ou quando ele traz esse conhecimento humano e tal, você vê como que é bacana a gente estar estudando, né? Você fala assim, puxa vida, eu nunca pensei nisso, eu nunca vi isso. Olha, abre um universo paralelo na sua cabeça aí, né? Que você fala assim, caramba. Então, é bom estudar. Aí no verso 5, Salomão continua a descrever a velhice, afirmando que os homens temem o que é alto e os perigos estão nos caminhos. A amendoeira floresce, o gafanhoto é um peso e o apetite falha. Aqui ele está se referindo ao medo de cair, à vulnerabilidade física e à perda do apetite, que são características comuns da velhice. As amendoeiras que florescem é uma alusão à cabeça branca, de enquanto que os gafanhotos ali, né, como peso, simboliza a dificuldade de locomoção. Né? Então, comentando ali versículo por versículo, a gente já teve a questão ali dos braços, que são a defesa da casa, a gente já teve a questão dos olhos, que é a luz que se apaga quando você está olhando pela janela, a gente teve a questão dos ruídos que vão diminuindo, né? Parece que é um mundo lá fora que está deteriorado, né? Na verdade, não, é o corpo humano. Ele está falando, todo esse texto, ele está se referindo ao próprio corpo. Não que o corpo dele estivesse dessa maneira, mas ele está dizendo como que é o processo da velhice e está alertando ao jovem. Olha, aproveita o tempo da sua juventude e cuida do seu corpo e faça por onde você ter uma velhice mais abençoada, para você ter uma velhice mais tranquila, porque vai chegar um tempo, e é natural, em que essas coisas vão começar a falhar por si mesmas, né? Então, independente da sua vontade. Mas se você cuidar do seu corpo, que é uma máquina, essa máquina vai te produzir com mais qualidade durante mais tempo, né? Então, se você vai passar no médico hoje, qualquer médico que vai falar, principalmente, os princípios são os mesmos, né? Independente de medicação, ele vai falar assim: obesidade, qualidade de alimentação, horas de sono, qualidade de sono, controle das emoções, né? Você não precisa ser um negativista, mas você também não precisa ser uma pessoa que pessimista, né? Você não vive em negação e nem vive pessimista, né? Porque algumas pessoas não enxergam, não olham porque não querem olhar. E outros, tudo que olham, acham que é ruim para a vida toda, né? E aquilo vai te causando doenças, aquilo vai te causando enfermidades, né? As pessoas felizes, elas têm uma qualidade de vida maior e melhor do que aqueles que não são, né? Porque o organismo, ele vai produzindo
substâncias, né, até cancerígenas, né, já foi provado isso aí, tanto que existem os doutores da alegria lá, né, em que tem um filme famoso aí do Pat Adams, né, em que eles iam lá com as crianças com problema de câncer, né, ou de leucemia, e eles iam lá e ficavam alegrando as crianças, né, porque estavam numa cama, não podia sair, deprimido ali, e definhando e tal, mas quando eles sorriam, né, quando eles davam risadas e eles esperavam que eles voltassem na outra semana, aquilo melhorava a sobrevida, né, dá esperança, né, então o corpo da gente, ele vai definhar naturalmente, né, então a gente tem que cuidar, enquanto é tempo, né, enquanto nós temos saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, fatalmente a doença vai te parar e você vai ter que cuidar dela, né? E você vai gastar muito mais. Então a pessoa fala, mas comer bem, comer direito é caro. Ah, não, cuidar da saúde é caro. É, mas cuidar da doença é mais caro. E ela te para, não tem jeito, né? Então, a gente posterga o cuidar da saúde, mas você cuidar da doença não tem muito como, porque ela vai te parar, né? E você vai ficar na dependência dos outros. Então, quando o Salomão traz essa reflexão aqui, ele está falando para o jovem, né? Porque para o velho já foi, né? Ele já está vivendo aquilo e é aquilo mesmo, não tem muito por onde ir. Mas ele olha para nós, né? Mais novos, né? E aí ele fala: olha, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que venham os dias que você vai falar assim, ó, não tenho neles contentamento. E é um olhar que a gente deve ter também para as pessoas que são mais velhas, né, que já passaram por esse processo, mas elas estão dependentes da gente, porque agora é a hora delas. Antes foi o horário, o tempo do pai delas e vai chegar o nosso, né? Então, é um processo natural esse. E nós devemos semear boas coisas, como já foi visto aí no dia de ontem, né? A gente deve plantar boas coisas, né? Boas sementes. E o que acontece com o outro, acontece conosco. Então, bora prestar atenção nessas coisas aí. Até aqui, alguém tem algum comentário aí? A Ruth, o Mário, a Tamires, você? Vocês querem comentar alguma coisa? Tô indo muito rápido, tô devagando demais. O que vocês querem trazer para nós aí? Achei muito interessante, seu Jandir, todo esse trecho aqui, uma poesia realmente, né? Mas traz muitos ensinamentos, né? Eu, inclusive, eu já tenho falado, né, há um tempo aí que tenho me preocupado um pouco até com a minha situação aqui cognitiva, né? Eu tenho sentido que o cansaço tem me consumido, né? Isso é uma coisa que me preocupa Uhum, também, né? É questão de, como você falou, tem que ter uma qualidade do sono, né? Tem que dormir bem, tem que, sim, né? E até falar para os irmãos aí no final aí que eu vou até ficar uns dias aí sem, né, tá participando aí, talvez um mês aí, para poder realmente descansar, porque o corpo vai cobrando, né? Que tem, assim, traz demência, Alzheimer, né? A falta de você, a privação do sono, ela é muito perigosa, né? Então, eu vou ficar aí pelo menos umas semanas aí sem estar participando. E uma outra coisa que esse livro trouxe também é a questão do afiar o machado lá, né? Se está indo pela força, alguma coisa está errada, né? Tem que voltar a afiar o machado para poder fazer com sabedoria, né, as coisas, né? Então, aqui, mas né, a sabedoria sim, resolve, né, com bom êxito, né? Então, dar um passo para trás para poder fazer as coisas da melhor forma, né? Porque tudo tem que estar bem balanceado, né? É o estudo da palavra, né? É caminhar em comunidade, em comunhão, é dentro de casa com a família, é o trabalho, né? Poder também dar assistência necessária para os filhos, né? E tudo mais. Então, esse livro aqui, ele traz bastante coisa, né? Acho que o senhor vem mostrando para a gente, né, bastante revelação aqui sobre como conduzir, né, nossa vida no dia a dia para que a gente possa chegar até o final, né? Não parar no meio do ah, caminho sim, com qualidade, né? né, por má Com qualidade, condução, né? né? Com qualidade. É. Ó, o Assim, verso 6 ele traz aqui, né? Por fim, do versículo 6 Salomão descreve poeticamente a morte. Antes que o cordão de prata se rompa, ou o cântaro de ouro se quebre, antes que o cântaro se despedace junto à fonte,
ou a roda se quebre junto ao poço. Essas imagens simbolizam o fim da vida. O cordão de prata representa a própria vida, né? Você vê que, não sei se você viu aquele desenho do Hércules, Não da lembro se eu já vi. Disney, né? Não lembro. Não, acho que Então, não. se você por acaso vê-lo, né? Tem uma cena lá que as bruxas, né? As senhorinhas lá, estão cortando o fio de prata, né? Estão cortando o cordão, né? Que é o fim da vida, né? Então simbolizava na mitologia deles, o cordão tá lá, vamos cortar e é o fim da vida. E aí o cordão virou de ouro. Então quando ela botava a tesoura lá, não cortava, né? Porque antes ele era mortal, depois ele virou um semideus, né? Então, no caso do Hércules, né? E aí essa essa como é que se chama? Mitologia, né? Ela era bem propagada ali no caso dos gregos ou no caso dos romanos ali, né? O fio de prata ali, né? E aqui Salomão ele faz uma alusão a isso, né? Ao, o fio da vida, né? Que seria cortado ali, que representa, e o cântaro de ouro simboliza a sua alma. A quebra desses elementos, então, eles vão representar a morte. Em alguns lugares eu já ouvi, né, comentários que o cordão, o cântaro que ele se refere, a pessoa achou que era, ou achou não, ele interpretou como sendo a cabeça, né? Como, como se ali fosse o crânio, né? A caixa craniana e tal. Então, essa descrição vívida da velhice e da morte em Eclesiastes capítulo 12 nos lembra da inevitabilidade da passagem do tempo e do envelhecimento. Salomão usa uma linguagem poética para retratar de forma comovente as limitações e as fragilidades que acompanham a idade avançada. É um lembrete de que a nossa vida ela é curta e passageira, e da importância de aproveitar cada momento enquanto se tem saúde e enquanto se tem vigor, e mais do que isso, né? De você cuidar para que essa qualidade ela se mantenha por maior tempo possível, porque é possível que você aumente, né, o tempo de vida aí dessa máquina, porque o corpo nada mais é do que uma máquina, né? Então, do jeito que você cuida do seu carro, do jeito que você cuida aí do equipamento, da sua ferramenta de trabalho, você pode cuidar do corpo, que é, né, o pessoal fala que o nosso espírito, né, a nossa vida, ela, o sopro de vida de Deus foi feito num corpo, né, ali no barro, né, modelado no barro, ele veio e soprou a vida. O seu corpo está ali para carregar o seu espírito, na verdade, né? E se o seu corpo ele estiver limitado, o seu espírito fica limitado também, porque quem transporta esse espírito é o corpo, né? Então, para você poder usar as suas faculdades, para você poder usar as suas funções, você poder usufruir mais, tem que cuidar para que esse corpo te possibilite de você ter as melhores experiências na vida. A gente vê muitas pessoas com dificuldades. Eu gosto muito de fazer caminhada, né? E às vezes nessas caminhadas que eu faço, cara, eu vejo as pessoas usando uma bengalinha ali, às vezes tem um problema no braço, andando ali com aquela dificuldade. Ela faz a mesma coisa que você faz, mas com mais dificuldade. Mas ela faz. Ela não deixa que aquela dificuldade seja algo excludente. É limitante, mas não é excludente, né? Então eu acho isso muito, muito bacana, porque tem muitas pessoas que se excluem de fazer alguma coisa por preguiça, velho. Nossa, isso me dá um nervoso, cara. Não, eu não gosto de andar, eu não gosto disso. Eu não faço porque eu não gosto. E tem um monte de gente que gosta, mas que não pode, né? Que tem uma limitação ali, né? E aí a pessoa, ela enfrenta um pouco mais de dificuldade, ela vai mais devagar, mas ela se esforça para ter aquela experiência, e às vezes ali está com uma netinha, às vezes está ali com um filho, mas eles querem curtir aquele momento juntos, e a pessoa abençoada de Deus, né, que Deus abençoe e multiplique ali, né, na vida dessas pessoas, tem a paciência do mundo, né? Não, vamos devagarinho, mas a gente vai. A gente vai aqui no seu ritmo, mas a gente vai. Não, menino, vai lá na frente, eu tô te atrasando. Não, quando eu estiver sozinho eu faço de novo e eu vou com pressa, mas aqui eu quero estar contigo e viver isso junto. Olha que bacana, né? Olha que legal, né? E a gente tem que ter realmente essa consideração, a questão do outro, né? Para poder
aproveitar o negócio junto ali, né? Então, se você tem a oportunidade de ver seu filho jogar bola, cara, vai ver seu filho jogar bola. Se tem a oportunidade de ver a sua filha praticando um esporte, um futebol que seja, natação, vai lá, meu, investe um tempo nisso, para o que você está fazendo, esteja junto, curte junto, cria um relacionamento de qualidade, né? Até para que quando você esteja mais velho, vocês tenham coisas para lembrar em comum, você possa ter uma conversa mais sadia, você possa ali, né? E a pessoa tem empatia de estar com você também, né? Porque o relacionamento ele é construído, né? Porque lá no futuro a pessoa fazer por obrigação, ela paga alguém para ficar com você, ela não quer nem ir lá. Mas quando você tem laços, né? Quando você cria esses vínculos, é, é muito mais prazeroso, né? E a pessoa vai ter muito mais cuidado com você, o mesmo cuidado que você teve quando a criança era pequena, né? Então ela vai ter com você quando você for mais velho, porque foi algo construído, né? Então às vezes a gente vê filhos, né, que não ligam muito pro pai, e eu acho que isso é um crime, né? Mas de alguma forma o relacionamento também não foi construído quando deveria ter sido construído, porque ninguém prestou atenção, né? Em construir essas pontes aí, né? Só ergueu muros, mesmo sem querer, mas ergueu um muro, né? Porque você não foi na escola ali, você não foi tomar um sorvete, você não foi dar uma volta, você não pegou no colo, você não fez questão de estar presente, não fez questão de estar junto, não construiu esse laço, não ligou as pontes ali, então naturalmente cresceu um muro, né? E aí faltou qualidade no relacionamento e você fica sozinho, né? Até nessa hora de necessidade aí, você vai ficar sozinho se não construir. Então, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Essa declaração é uma recapitulação das palavras iniciais do livro e serve como um lembrete de que, sem uma perspectiva divina, a sua vida ela perde o significado e ela é vã. Podemos ler aí a sequência do capítulo, o verso da conclusão? O verso 9 diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atento e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado na carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam má. Essa conclusão aí, né, alguns acham, né, alguns defendem que talvez não tenha sido Salomão que tenha escrito, né? Talvez tenha sido o cara que compilou o livro, quando ele fala que o pregador ali, né, ele compilou muitos provérbios, ele escreveu muitas coisas, ele erigiu muitos textos, ele deu muito conhecimento e tal, né? Então talvez ele esteja falando ali de uma outra pessoa, talvez ele tenha compilado o livro, talvez ele tenha separado aquele material para que ele passasse para a posteridade ali, e aí ele fez esse comentário final, que alguns defendem, né, que talvez o texto tenha acabado ali, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Outros defendem que ele escreveu o livro todo, e essa conclusão aí faz parte do que ele queria dizer também. E aí quando ele fala do conhecimento, ele diz que até o estudar, né? Até você estudar, até você se dedicar aos livros, até você se dedicar aí ao conhecimento, ele é um nada se você não trazer isso para um bom proveito, se você não viver a sua vida de maneira comunitária, se você não gozar aí a sua vida em família, não adianta você se meter num calabouço e ficar só copiando o livro, ou então, como os antigos faziam lá nas, não nas igrejas, né, mas tinha nos mosteiros, né, ficava copiando. O cara não tinha família, não casava, não vivia ali em clausura e ficava só ali copiando, né,
E aí ele fala, tá bom, é importante, né, o conhecimento passar e passar para a posteridade e tal, mas só isso é uma vida muito limitada, né? Você tem que fazer um pouco, gozar um pouco da vida de uma forma mais plena. Como a gente fala, ser o homem das listas aí, né? Você tem que trabalhar, você tem que ter saúde, você tem que ter lazer, você tem que se alimentar, você tem que vestir, né? A pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades, todas elas devem ser cumpridas. Você não deve focar numa coisa só, né? Não adianta você ter 10 pares de sapato e nenhuma camisa, né? Não adianta você ter 20 camisas e não ter nenhuma calça. Então, quando você vai fazer o seu guarda-roupa, você faz com equilíbrio, né? Você fala assim, não, peraí, né? Então, você tem que ter mantimento na sua casa? Tem, você tem que ter mantimento na sua casa, mas você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta d'água, você vai pagar a conta de luz e vai deixar a conta d'água sem pagar? Vou pagar a conta de telefone e não vou pagar a conta de luz? Às vezes, quando o recurso não vem, você tem que atrasar uma e pagar outra, mas não deixe de vencer duas, não é isso? Então é uma administração, né? Da forma como você administra os seus recursos, você deve administrar a sua vida, né? E isso passa pelo relacionamento com os filhos, isso passa com o relacionamento com os pais, isso passa em você dedicar tempo a Deus, você dedicar tempo à sua vida espiritual, você ter o seu momento de reflexão, você ter o seu momento de oração, você ter o seu momento de entender que você é limitado, de você parar no final do dia e falar assim, puxa, como foi meu dia hoje, né? Deixa eu pensar aqui, o que eu fiz hoje, né? Peraí, eu saí de manhã, eu tomei um café, o meu café foi decente, eu saí com o copo na mão, já bebendo, ligando o carro, a chave na mão, o copo na outra. Como que foi a minha loucura aqui, né? No meu dia ele foi proveitoso, eu conversei com a minha esposa, eu conversei com os meus filhos, o que que dá para melhorar aqui? O que que tá, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu mesmo aqui, eu prefiro estudar na madrugada, né? Por que que eu prefiro estudar durante meu tempo de madrugada? Porque primeiro que a casa está em silêncio, né? Então eu consigo focar mais no que eu vou fazer. Quando você está com a casa em atividade, toda hora você tem que levantar porque alguém te chama para alguma coisa, né? E aí você fica irritado porque você acha que não estão valorizando o seu esforço, e o outro fica irritado porque você acha que só ela tem que fazer as coisas, né? Então, na madrugada é o meu horário para poder estudar. E outra, que eu não roubo o tempo dos outros, né? Qual que quer dizer o tempo dos outros? O tempo com a minha família, né? Então, se a minha esposa precisa ir no mercado, se ela precisa ir numa loja, se a gente vai no cinema, se a gente vai fazer alguma coisa, se meus filhos precisam da minha companhia, ou se eu tenho que consertar alguma coisa dentro de casa, porque a vida nossa também tem essa, né? É, não atravessa as ideias, entende? Então, você tem que ter um horário, você tem que ter um tempo para você fazer as suas coisas, aquilo que você gosta, e aquilo que você tem que fazer, e você tem que separar um tempo para você poder cuidar desse outro lado, que é a sua casa, que é a sua família, que é todo o resto do universo, né, que você vive, né? Então, cada um de nós tem que encontrar esse equilíbrio aí, né? Então, fala, pô, toda hora que eu começo a fazer alguma coisa, alguém vem me atrapalhar, alguém vem falar comigo, alguém vem não sei o quê. Então, arruma outro horário. De repente, é mais prudente você arrumar um outro horário para poder fazer o que você tem que fazer. Alguém quer fazer um comentário aí dentro disso, desse final? Você tinha comentado, o Bruno tinha comentado lá na frente, lá atrás, que esse livro foi discutido se ele deveria entrar ou não na Bíblia. E se eu tinha falado alguma É, coisa, algum comentário, por que que aconteceu isso? Você lembra? sim, porque ele é do ponto de vista humano. Então é um livro deprimente, segundo alguns, né? É um livro de alguém que está deprimido, de alguém que é pessimista, que está olhando a vida como se ela não valesse a pena, que diz que tudo é vaidade. Então, fala pouco de Deus, enaltece pouco a glória de Deus, né? Então ele é muito natural, ele é muito debaixo do sol ali, né? É muito do vento, é muito da futilidade. Então as pessoas, alguns escritores achavam que não devia acontecer, porque eu quero ouvir sobre o Apocalipse, eu quero ouvir sobre o trono de Deus, a sua majestade, sobre anjos, sobre querubim, sobre serafim, sobre dons do Espírito Santo, e esse livro não traz nada disso, né? Ele é um livro prático, do dia a dia. Ele é o livro de uma pessoa mais velha, que numa linguagem poética, ele está falando a respeito de vaidade, ele está falando a respeito da passagem do tempo,
né? Então ele de certa forma ele traz uma clareza, né, muito grande para o dia a dia da vida do ser humano, mas sem necessariamente, né, envolver o sobrenatural, sem necessariamente estar falando aí toda hora da glória de Deus, sem toda hora estar falando do poder da criação, entende? Então o pessoal acha que tem muito homem e pouco Deus. Entendi. Amém. Algum outro comentário? Alguém quer falar? Aqui ele coloca: finalmente a mensagem de Eclesiastes 12 finalmente nos aponta para o julgamento final, quando Deus trará juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ele diz, né, irmãos, somente em Cristo encontramos refúgio no dia do seu juízo. Por sua graça somos justificados e declarados justos perante Deus, não por nossas obras, mas pela fé naquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, quer comamos, quer bebamos, né? Façamos isso para a glória de Deus, né? Então é isso que o comentarista aqui, né? Do texto aqui de Eclesiastes que a gente está estudando, né? Ele traz no detalhe. Ele falou: então você deve levar a sua vida aproveitando o mar, que é uma criação de Deus. Você deve levar a sua vida aproveitando aí o vento no seu rosto. Você deve aproveitar a vida curtindo as coisas da natureza, ouvindo o canto dos pássaros, aproveitando a água, vendo ali as cachoeiras, vendo o regalo ali, né, vendo os rios, deve pescar. Você deve aproveitar isso, que tudo que Deus fez ele é bom. E tudo que Deus fez, ele fez para o homem, né? Então, os animais do campo, ele colocou o homem lá e falou assim: ó, tá aí, ó, perfeito, fiz tudo para você, sujeitar e dominar, né? Então, o pecado veio e tirou isso, né? Ele trouxe consequências nefastas, mas em Cristo Jesus, o Senhor nos religou, ele nos restaurou, ele nos resgatou, e ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, a vida plena em Cristo não é só você estar enfiado dentro de uma igreja ali e ser um religioso, né? Não. A vida em Cristo, ela não é só ficar jogando os outros no inferno. Ah, porque a Bíblia diz isso, você vai para o inferno. Não, 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 não. Envolve o amor, né? Envolve o prazer de estar junto, envolve querer o outro bem, envolve você não concordar com o pensamento, com o que aquela pessoa está fazendo, mas entender que ela tem livre-arbítrio, que existe o tempo de Deus e o modo de se lidar, né? Então, esse livro, em um outro capítulo, a gente falou sobre tempo e modo, né? Existe o tempo e existe a forma como você deve se chegar, como você deve tratar o problema, como você deve agir, né? Então, a pergunta que você tem que fazer é essa, né? Está no tempo? Essa é a hora de eu falar? Você está com visita na sua casa, você vai querer ficar brigando, vai querer ficar discutindo? Não. Você está num lugar público, você vai querer ficar discutindo? Você está no mercado ali, você vai ficar discutindo? Não. E quando você for fazê-lo, né? Você está fazendo da forma correta, do jeito certo? Então, tem uma coisa que me irrita profundamente, cara. Eu, assim, como eu digo, né? Não sou dos mais pacientes, mas sou dos mais controlados, né? E às vezes a pessoa não tem noção, né, cara? Você tá dentro do trem ali, a pessoa entra nos assuntos, mano. Você fala, mano, isso é lugar dessa pessoa tá tendo esse assunto. Às vezes a pessoa tá no telefone e aí ela entra numas conversas, não que você quer prestar atenção na conversa dos outros, mas, pô, a pessoa não tem o menor. Aí você fala, pô, meu, dá um tempo aí, velho, né? Então, às vezes você tá no Uber, às vezes você tá com um familiar seu, com a sua esposa, com o seu filho, e aí eles querem discutir um assunto que é uma coisa privada, que o cara do Uber não tem nada a ver, né? E às vezes você queria dar até uma resposta que a pessoa, de repente, você acha que merecia e não pode, né? Você fala assim, bom, escuta, você não prefere tocar esse assunto numa outra hora? É porque normalmente você vem com essa conversa, né? Ou eu, ou outra pessoa, né? Fala assim, não, cara, vamos tratar isso uma outra hora? Aí, porque você já está dizendo isso porque tem gente demais no meio, tem, né, testemunhas ali, tem outras pessoas, porque o ambiente não é o mais propício, porque você está na casa dos seus pais ou alguma coisa do gênero. E aí você fala, a gente pode tratar esse assunto outra hora? Aí a pessoa faz uma confusão porque você parece que não quer tratar o assunto. E você só quer evitar contenda ali porque o assunto que você quer tratar é de fórum íntimo, não é para
para outras pessoas ficarem sabendo daquele assunto, da forma que você quer lidar, não é isso? E às vezes a pessoa não tem essa prudência, né, cara? Não tem essa visão. Fala assim, mano, vai devagar. Esse não é o tempo e modo, né? Não é o momento e não é a forma de tratar isso. Vamos tratar isso em outras circunstâncias. Não, então as pessoas falam pelo nome, né? Eu tenho um irmão que a gente é muito assim, né? Ele é mais belicoso do que eu, né? E aí quando a gente vai tratar alguma situação assim, que o negócio começa a exasperar, aí você só fala o nome do cara, né? Fala, eu, fulano. Aí o cara já, aquela linguagem de família, o cara já conhece, né? Ele já dá aquela segurada, né? Porque ele tá passando do ponto ali, né? Ou porque começou a falar muito alto, ou porque tá muito, as palavras estão muito grosseiras ali, muito pesadas e tal, né? Aí, no caso, esse que eu tô falando não é o meu irmão Jairo que o Mário conhece, é o outro, o de criação, né? Assim, o Edmilson, né? E aí, quando a gente fala pelo nome, a pessoa já percebe que tem alguma coisa diferente, né? Porque normalmente você falou brother, ou querido, ou não sei o quê. Quando você fala o nome, dá aquele. Opa! Né? Me chamou pelo nome, o negócio é mais embaixo. Então a gente precisa de alguma coisa para entender, né? Essa questão do tempo e do modo. E com Deus não é diferente. Né? Mesmo quando a gente vai falar de Deus para alguém, mesmo que você queira exortar no amor, é tempo e modo. Né? Porque aí você vai ser um instrumento de Deus de verdade. Você não está falando ali por vingança ou por raiva. Você está sendo um instrumento usado por Deus na hora certa. E é isso que o pregador ele traz aqui, né? Prepara-te para te encontrar com o teu Criador, né? Aproveita os dias da tua mocidade e é isso, tempo e modo. Amém, queridos? Eu passo para vocês a palavra, agradeço desde já a oportunidade, no nome de Jesus aí. Só para não dizer que eu não falei nada, Gálatas capítulo 6, versículo 8, 9, 10, nos diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da casa, da fé. Amém? Porque tem isso, né? Tem pessoa que só quer honrar o que é de fora, né? O de fora tudo é melhor, né? Só quer honrar o que é de fora. O livro de Eclesiastes foi muito bom. Eu ouvi pouco agora, depois eu vou ver direitinho tudo que você falou. Eu vou dar uma passada aqui, porque hoje não deu para me ouvir direito. Estava no carro. Eu ouvi o final também, seu Mário. Ah, o Fábio falou que ele está cansado, isso me preocupou muito. Nossa. Eu sei que o seu Jurandir acabou de dizer que a gente tem que saber a hora de abrir a boca, o lugar, a coisa para ser falada. E talvez essa não é a hora de falar. Eu devia ficar calada, mas eu estou aqui falando. Mas eu penso que, pelo menos eu, quando vim para esse devocional, eu vim e conheci o Fábio e o DJ. E eu acreditei mesmo que eles eram duas pessoas que Deus escolheu para fazer esse devocional. E todo dia eu acordo feliz para poder vir, ainda os dias que eu tenho dificuldade e não chego a tempo, eu tento estar aqui. Já está, para mim,
a falta do James eu sinto de tempo em tempo. Tem dia que, de verdade, eu esqueço, porque não gosto de mentira, mas no mais dias eu lembro e falo: "Ele faz falta aqui, Deus". Mas poucas vezes eu orei pedindo a Deus para ele voltar, porque isso tem que ser dele, como o Fábio falou que ele tá sobrecarregado. Então, mas assim, mesmo quando a gente tá sobrecarregada, a gente não tem que ter o tempo para Deus? Por que você não pode fazer o seu tempo para Deus, esse tempo com a gente? Eu sei que você pode ter um tempo que você queira ter com Deus, só você e Ele, mas você aqui faz diferença, entendeu? Eu não sei ver o devocional sem você e o James, que é igual eu falei, as pessoas que eu conheci, que para mim, que são hoje também o seu Mário conta bastante, que ele sempre está presente onde quando todos não estão, ele sempre está aí, mas quem fez o convite eu vim, entendeu? Quem eu vim e falei, é aqui, Deus, que eu vou me alimentar todo dia, ainda que quando eu não conseguir sozinha, eu consigo aqui com eles, porque eles estão aqui, eles estão disponíveis. E para mim, Deus usa os disponíveis. E quando a sua mente estiver cheia, cansada, igual você não acha que está descansando o suficiente, tira um tempo mesmo, não esse tanto, tão longo, e pensa mesmo como as coisas estão, o que tem que melhorar, mas não fique tanto tempo afastado do que para mim faz bem te ver aqui, te ter aqui, entendeu? Desculpa estar falando isso, mas da hora que eu ouvi isso, o meu coração parece que tá quebrado. Não sei por quê, mas tá doendo. Amém, glória a Deus. Nesses mistérios eu nem me meto, né? Porque Esse aí Jurandir. realmente é uma coisa pessoal. Não, tá maluco? Não, 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 não. O meu filho, ele disse que tá com muito trabalho da igreja, né? Diz que se envolveu com os trabalhos na igreja lá e o tempo ficou muito escasso para ele. Mas eu falo com ele às vezes, falo, filho, mas não custa um dia ou outro, uma vez por semana, esforça-te, tem de bom ânimo, participa lá do devocional. Nem que for para nos cumprimentar. A dona Marineide também está ausente há algum tempo aí, não sei por quê, sabe Deus. A Tamires já foi mais assídua, mas ela amanhã vai estar aqui, né? Como está hoje também, só ouvindo. Voltar, Eu seu acho. Mário. Hoje, vou me organizar. Não, eu só queria dizer aqui, né, que eu, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Os meus horários de trabalho não bateram, não batiam, né? Para estar aqui, eu sempre brincava, né? Sempre brinquei que eu era domingueiro, né? Era domingueiro, porque o horário não me permitia participar também. E a gente sabe que cada pessoa tem a sua demanda, que cada pessoa tem a sua agenda, né? Que cada pessoa tem a sua necessidade. Mas que essas palavras, né? Que eu que estou ouvindo aqui também com vocês, são palavras de amor, na verdade, são palavras de carinho, não é simplesmente uma cobrança porque a pessoa tem a obrigação de estar, não, é porque a pessoa sente falta. É uma cobrança de amor, porque quer estar junto, porque a participação é importante, né? Então é no sentido de que você faz falta, né? Não é uma cobrança só porque fala, quer dizer então que eu tenho que estar, não sei o que, virou uma obrigação, isso e aquilo, aquilo outro, que às vezes a pessoa leva para um lado meio negativo as coisas, daí não é isso, né? É no sentido de que estamos pensando em você, você faz falta, queremos tê-lo junto conosco, então continua com a sua agenda, obviamente, faz o que você tem que fazer aí, mas
se puder olhar de vez em quando, será bem-vindo, né? Nesse sentido, eu acredito, né? É, quando a gente, quando se cobra, né, ou a minha presença, ou quando se cobra a presença de outra pessoa, é um estímulo para que estejamos juntos, né? É sempre nessa direção aí, né? Mas, amém, eu fico feliz do testemunho da irmã, né, da Ruth, o testemunho a respeito dos meninos que começaram até esse trabalho que é bênção, né? Porque é uma valorização também, né? Então, muitas vezes a gente faz tantas coisas em tantos lugares e fala assim: será que o que eu faço faz diferença? Será que o que eu faço faz efeito? Será que está alcançando alguém, né? Então, esse tipo de testemunho, esse tipo de resposta aí, né, para o Fábio, para o James, e a respeito de você também aí, né, Mário, da irmã, eu me alegro muito, eu fico muito feliz, porque é da sinceridade, né, do coração, né? Então, são sementes lançadas, né? Você lança o pão sobre as águas e vai tá vendo ele de volta aí, né? Então é muito agradável quando você vê essas coisas espontâneas do coração e do Senhor aí, Ruth. E é bênção de Deus, sim, né? Aleluias. Aí que os meninos possam receber, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer agenda, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas palavras, né? É sempre bom. Eu creio. A gente aprende a gostar das pessoas, a gente aprende a olhar, ver as pessoas, conversar com as pessoas, e vai crescendo dentro de nós assim uma afinidade. Então, quando a pessoa não aparece, a gente sente falta dela, Sim, né? sim, É sim, uma sim, hora sim. por dia, é pouco, mas é o suficiente para criar uma afinidade. E depois a gente está aqui falando do Todo-Poderoso, né? Do Rei Eterno, daquele que nos chamou, que nos colocou o seu nome, o nosso nome no livro da vida. O nosso nome está rolado no céu. Mas esses momentos aqui são únicos, únicos, né, a serem vividos. É por isso que a gente sente falta das pessoas, a gente quer. Vai haver um momento em que você não vai concordar com alguma coisa que eu disser, como também eu posso não concordar com alguma coisa que você possa dizer, mas nós estamos aqui falando do Senhor, estamos estudando a palavra dele, e ele nos revela todo dia algo diferente para o nosso crescimento e para o aumento da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus nos chama, amado, porque ele tem um propósito em nossas vidas. Ele nos chamou para nos alimentarmos da palavra dele. Então, temos que estar sempre junto nessa pegada aí. Minha internet caiu aqui, no... depois eu consegui conectar novamente, peguei um pedacinho aí. Mas acho que nosso grupo, nós somos um corpo, né? Nós somos a igreja, né? Cada um aqui individualmente é a igreja, né? E esse devocional ele não é feito de mim, não é feito do James, né? Ele é feito, né, de todos nós, né? Então, acho que tem um momento para descansar, né? Tem um momento para a gente recuperar as energias, né? E ele vai ser passageiro, isso não é para sempre, né? Então, que esse período que eu possa, né, restaurar minhas energias aqui e logo estar de volta, né, com vocês. Mas eu sinto que, cognitivamente, né, eu já não estou produzindo da forma que eu deveria estar produzindo, né? Não só no devocional, como na minha vida como um todo, né? Pelo, né, o fato de estar aí 2 anos já me privando de um sono, né, de recuperar. Enfim, eu acho que todo mundo passa pela mesma coisa. Vocês também têm sacrifício de vocês, né, e sentem também isso, né? Mas eu preciso cuidar mais da minha família, preciso restaurar, né, minhas energias para que eu possa cuidar do meu trabalho também, para que eu possa, né, produzir da forma que eu preciso produzir, né? E eu sei que isso também faz mal a longo prazo, como a gente estava no próprio livro de Eclesiastes, aí o livro de hoje ainda vem falando da velhice, do, né, cuidado que a gente tem que ter
né, com o nosso corpo, né, porque lá na frente isso vai ter um preço, né, vai cobrar, né. E eu agradeço o carinho, né, o carinho da Ruth, do seu Mário aí, sou muito grato ainda por todos vocês aí, do seu Jurandir também, as pessoas que estão sempre presentes, né, a preocupação também que tem, eu sei que da importância que o devocional tem, não só para vocês, como para mim também, como pessoa, né, o aprendizado que eu, né, que eu venho tendo aqui, a evolução junto com, né, com o Espírito Santo vem nos ajudado e revelado, mas vai ser um período temporário aí, né, de algumas semanas aí para eu poder realmente descansar e afiar o machado, né? Afiar o machado para saber, né, com sabedoria, qual é a melhor forma de se fazer as coisas, né? Hoje nós temos aí um conteúdo grande também, então eu vou estar me alimentando durante o dia tem lá os vídeos do devocional, então né, alguns livros que a gente possa estar acompanhando também, né? E eu mato muita saudade ali também, porque quando eu vejo aqueles devocionais eu me lembro daqueles momentos gostosos que nós estávamos aqui de manhã também, né? E muita palavra de sabedoria que hoje a gente tem ali gravado, né? Que possa ser, né, bênção para outras pessoas também, né? Que possam também aproveitar desse conteúdo, né? O fato de a gente estar se alimentando todos os dias de manhã aqui é uma benção, né? Uma oportunidade única que a gente tem. Pô, pena que poucas pessoas às vezes, né, conseguem perceber, né? Como o senhor Jurandir falou, né? Às vezes ela tem um conteúdo aqui, mas não tem cerveja, não tem, não tem o samba lá, não tem a musiquinha, então não vale a pena, né? É só ouvir a palavra, né? Pô, que coisa chata, né? Então, assim, não é todo mundo que consegue ter a percepção daquilo que realmente tem valor na nossa vida, né? Mas ficaremos em oração, voltar em oração também, né? Vocês aí continuem, né, com o devocional do dia a dia, né? E a gente desenvolver esse trabalho aí, porque isso não é o fim, né? É só parte da caminhada, né? Só parte da caminhada. Obrigado, Ruth, pelas palavras e obrigado pelo carinho também, viu? Muito carinho por vocês todos também. Tá bem? Então amanhã tem. A Tamires vai trazer Jonas, né? Depois de Jonas, conversar entre vocês lá no grupo lá do Ativos, lá também a gente pode discutir, né? Eu vou estar nos grupos ainda, viu? Só não vou estar acordando de manhã, mas de dia eu tô acordado. Então, vocês vão me ver ainda. Ai, ai. Virar coruja. Ô, morcego. Bem, vou tentar Morcego. descansar bem para me recuperar o mais rápido possível aí, pra gente voltar. E de vez em quando eu apareço aí também. Vai ser difícil eu ficar dormindo lá e saber que vocês estão aqui, viu? Não é fácil, não. Amém. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da Tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, para que nós, Senhor, não possamos nos prender às opiniões da multidão, Senhor. Que nós possamos viver de acordo, Pai, com as luzes que chegam do alto, Pai. Que nós possamos, ó Pai, conhecer nossos, nossas intimidades, Senhor. Que nós possamos saber, Pai, até onde podemos ir. Os nossos caminhos, ó Pai, estejam abertos para nós seguirmos em frente, Pai. E jamais desistir. Dá-nos força, Senhor, para permanecermos firmes na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pacientes com os demais. Possamos perdoar sempre, Pai. Perdoar sempre, perdoar sempre. A vida, Pai, cotidiana, ela é feita de adversidades. Ela é feita, Senhor, de conflitos, de lutas, de provações. E essas provações, essas lutas, Senhor, é que nos faz crescer. Principalmente a nós, Senhor, que conhecemos a Ti. E sabemos, Pai, que o Senhor se faz presente a todo momento em nossos caminhos, em nossas lutas diárias. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, possamos continuar, Senhor, continuar com esse calor, com esta, com esse otimismo, Pai,
com esta coragem, que nós não venhamos, ó Pai, nos esmorecer, nos esfriar, que nós possamos, ó Pai, estar sempre ativos, acesos dentro da Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que participa diariamente desse devocional. E que eles possam, Senhor, compreender que tudo tem um propósito na vida de cada um de nós, Pai. Eu te peço em especial por cada um deles, pela dona Lucinha, Senhor, pelo Fábio, pelo Jurandir, pela dona Marineide, pelo Lucas, pela Tamires, pela Ruth, por todos aqueles que diariamente, Senhor, participaram desse devocional. Traz de volta, Senhor, aqueles que ainda estão no nosso meio, Senhor. Como James, Senhor. Traz, Senhor, pessoas novas também, Senhor, para acrescentar a nós o teu conhecimento, Pai. Traz, Senhor, pessoas, Pai, que tenham tempo para estar conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito nos momentos em que estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas orações ouvidas, pelas respostas dadas a cada um de nós, Senhor. Que nós possamos continuar firme, buscando cada vez mais a Tua face. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Na certeza da bênção recebida. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.